Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de DG. E hoje a gente vai dar continuidade no assunto das relações métricas no triângulo retângulo. Vou falar com vocês aí alguns probleminhas que a gente tem. Na verdade, é uma aula de continuação, parte 2 da aula anterior. Então, as orientações de estudo seguem a mesma da aula anterior, a leitura da página 209 e também 211, tá? Que são as relações métricas, como elas são geradas pelas semelhanças de triângulo, como eu falei para vocês também na aula anterior. Então, para começar essa aula, eu repeti o slide, nosso primeiro slide explicativo da aula 8, né? Para que vocês possam lembrar aí quais são essas fórmulas, tá? Eu já expliquei certinho. Quem não viu a videoaula anterior, veja para fazer essa, porque ela é continuação. Então, vocês precisam daquela para entender melhor essa daqui. Então, eu trouxe aqui um problema, um exemplo, para que vocês possam ver que a gente pode também utilizar essas relações em probleminhas. Então, esse problema fala o seguinte, ó, na figura abaixo, a distância da casa à estrada é 1,2 quilômetros. Então, aqui a gente tem uma caixa d'água e uma árvore. E nós temos 3 perguntas aí, a gente vai responder ela ao decorrer da nossa aula. Então, para começar, a primeira pergunta fala o seguinte: qual é a menor distância da árvore à caixa d'água? Então, vamos pensar, né? Eu posso ir da árvore à caixa d'água assim, eu posso ir assim, mas a menor distância é se eu for reto. Eu sei que da caixa d'água até um pedaço do caminho é 1,6. Só que falta o restante. Gente, a gente tem que identificar o triângulo retângulo aqui nessa figura. O triângulo retângulo maior é esse daqui, que é retângulo lá na casa, tá? Quem é o lado da frente do ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, tudo isso aqui é hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa está sendo dividida pela altura, que forma um ângulo de 90 graus aqui, e a gente gera duas projeções. Então, eu tenho uma projeção, que é 1,6, e a outra projeção, ó, que eu não sei o que é, eu quero descobrir exatamente qual é esse valor. Eu coloquei aqui a formulinha para que vocês possam enxergar. Então, é como se eu tivesse, ó, eu tenho a altura, olha esse triângulo menorzinho, ó, eu tenho a altura, tenho uma projeção e falta a outra para que eu possa, então, descobrir qual é a distância total da caixa d'água à árvore, que é o valor de x, certo? Então, eu preciso descobrir a hipotenusa. Para descobrir a hipotenusa, ó, a relação que usa a hipotenusa é essa relação, só que eu não tenho nenhum dos catetos, então não dá para usar. Próxima relação é essa daqui, que usa a hipotenusa, mas também eu não tenho os catetos, também não dá para usar nenhuma dessas. E essa daqui, certo? Que é Pitágoras. Como também não tem os catetos, não dá para usar. Então, pessoal, uma dica. Como eu quero esse pedaço, né? Eu já tenho um pedaço. Se eu descobrir esse, então acho o valor total, eu vou pensar em alguma forma de descobrir essa outra projeção. Se eu tenho altura e tenho uma projeção, para descobrir a outra, eu utilizo essa fórmula aqui da altura ao quadrado. Então, é essa que a gente vai utilizar. Então, a altura ao quadrado é igual a m vezes n, ou seja, projeção vezes projeção. A altura eu sei que é 1,2, uma projeção eu sei que é 1,6. Resolvendo essa continha, passando 1,6 para cá dividindo, eu tenho, então, o valor de m, que é 0,9 quilômetros. Opa, então se daqui até aqui é 0,9, fechou. Eu sei que a soma das projeções é igual a hipotenusa, que é o x, que é exatamente o que a gente quer. Então, eu vou utilizar essa fórmula. O a é a hipotenusa, que é o x, o m e o n são as projeções, que é de 1,6 e 0,9. 1,6 mais 0,9 é 2,5. Então, 2,5 quilômetros é a distância da caixa d'água até a árvore em linha reta. Então, a alternativa A gente conseguiu fazer. Agora vamos para B. Eu coloquei aqui as informações que nós já encontramos no slide anterior, que vai ajudar a gente nos próximos exercícios. Agora ele pergunta, ó, qual é a menor distância da casa à árvore? Olha, para chegar na árvore eu posso vir aqui, até aqui,
certo? Mas a menor distância, com certeza, é essa. Então, lembrando que esse é um pedaço, né, um lado do triângulo, e esse lado a gente chama de cateto. Então, eu quero descobrir um cateto. Então, eu coloquei aqui as formulinhas, né, eu quero descobrir essa distância. Então, ó, eu tenho a projeção, eu tenho a hipotenusa e eu quero um cateto, eu vou utilizar essas fórmulas aqui. Cateto ao quadrado é igual hipotenusa vezes projeção. Lembrando, pessoal, que eu tenho que utilizar a projeção referente a esse cateto, tá bom? Quem é a projeção referente a esse cateto? Quem está fazendo sombra nele? É o 0,9. Então, vai ficar o y, que é o cateto que a gente quer, ao quadrado, é igual a 2,5, que é a hipotenusa, que é o valor de A, vezes a projeção desse cateto, que é 0,9. Fazendo essa continha, eu tenho 2,25. Vamos tirar a raiz de 2,25, porque eu quero o y, então eu tenho que deixar ele sozinho, eu passo o quadrado para lá como raiz. A raiz de 2,25 é 1,5. Então, a distância da casa até na árvore é 1,5 quilômetros. E por último, a gente tem aí a alternativa C, né, que pergunta qual é a menor distância da casa à caixa d'água. Então, a menor distância, com certeza, é essa daqui. Então, a gente quer descobrir, eu chamei aqui de Z, tá? Coloquei também as relações. A gente pode utilizar várias relações aqui. A gente pode utilizar aquela que a gente usou agora, do cateto. A gente pode utilizar também essa primeira, ó, porque eu tenho a hipotenusa, eu tenho a altura, eu tenho o cateto, falta só um. Sempre, como eu falei na outra aula, sempre a gente tem que olhar. Eu vou utilizar a relação que eu tenho apenas uma incógnita para descobrir. Quando me falta mais de uma incógnita, aí a gente não consegue fazer, tá? Então, várias dessas relações a gente consegue usar. Mas eu utilizei aqui Pitágoras, certo? Então, Pitágoras eu tenho a hipotenusa, tenho um cateto, me falta o outro cateto. Resolvendo aqui as operações, nós encontramos então que o cateto é raiz de 4, o cateto é 2 quilômetros. Então, a distância da casa até a caixa d'água é 2 quilômetros e a gente termina assim o nosso probleminha de hoje. Essa aula, como eu disse, é a parte 2 da aula anterior. E aí tem alguns exercícios que vocês podem fazer, né? Que vocês devem fazer. E se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente perguntando. Certo? Um abraço a todos e até a próxima aula.